Algumas instruções para a gente concluir para casa feliz e educado na doutrina. Primeiro ponto aqui. Aqueles que promovem discussões, criam partidos, disseminam narrativas e ferem a unidade do corpo de Cristo, devem ser confrontados com a palavra de Deus e exortados a mudar sua conduta entre os irmãos. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com alguém que chega para você e começa a vir com narrativa, disseminando versões, né, muitas vezes criada a própria imaginação ou por causa do entendimento equivocado das Escrituras, e de repente você começa a olhar para o seu irmão com indiferença, porque o seu coração está sendo contaminado por questões que não têm nada a ver com a verdade de Deus, com a integridade do irmão, é apenas fruto de uma visão distorcida da liberdade cristã ou até mesmo da vida do outro. Muito cuidado. Isso é em tudo na vida, é no trabalho, é na igreja, é na faculdade, é na vizinhança. Muito cuidado, muito cuidado. Isso é muito perigoso. Eu passei uma situação parecida essa semana, alguém chegou para mim e disse, eu queria conversar com você, eu já fico assim, penso assim, o que essa pessoa quer? Né? Aí a minha ansiedade já começa a atacar, pergunta, eu não pergunto o que é. Aí eu me conto, eu vou perguntar não. Aí a pessoa chegou para mim, eu queria falar sobre fulano, o quê? Não foi caso de igreja, não, né? Mano, é isso, aquilo, outro. Eu disse assim, ok. Eu acho que a gente poderia fazer isso. Não, a gente poderia, não. É uma ressalva aí. Faça você. Rapaz, mas é porque eu conto com você. Eu disse assim, para isso, não. Aí pensei que você era meu amigo. Eu disse assim, para essas coisas, não. Enfim, muito cuidado. Muito cuidado. Você precisa ser firme contra o pecado. E muitas vezes, quando esse pecado é tentar afetar a imagem do irmão e afetar a sua forma de enxergá-lo, porque isso fere a unidade do corpo de Cristo. Muito cuidado com visões equivocadas do texto bíblico. Muito cuidado com narrativas criadas por causa de uma mente pecaminosa. Muito cuidado com tudo aquilo que vem ferir a unidade do povo de Deus. Isso precisa ser corrigido e nós, como cristãos maduros na fé, precisamos evitar esse tipo de procedimento. Tudo. Isso é agradável a Deus. Você crê nisso? Segunda lição, aos que são considerados fortes, ou seja, aos maduros na fé. Primeiro, tenha paciência com o seu irmão, principalmente com os que têm uma consciência fraca. Aqui, fraca, repito, não no sentido pejorativo. No sentido daqueles que ainda não entendem todas as coisas. Se uma pessoa não entende todas as coisas, não tem uma visão tão correta sobre determinado campo de doutrina, alguma prática, não extrapole a sua argumentação, seja sábio, tenha paciência, porque um dia você também foi assim como eu. Todo dia, irmãos. Todo dia eu aprendo uma coisa assim, eu fico assim, meu Deus, como eu pensava diferente, né? Eu tinha uma visão, por exemplo, hoje, 2024... Quando eu olho o Tiago de 2014, tinha coisas que eu faço hoje que eu não faria, ou melhor, que eu faço hoje que eu não fazia há 10 anos, né? Que eu ficava indignado. Por exemplo, bater palma. Jesus, então, eu ficava indignado com palma no culto, né? Às vezes eu estou aqui cantando, batendo palma, eu aqui, pastor, você é contra isso ou não? Eu só estou acostumado, né? Mas eu ficava indignado. Por quê? Eu tinha minhas razões teológicas. Hoje não. Hoje eu amadureci, entendo que determinadas coisas são apenas questões secundárias. Mas é uma questão que a gente vai amadurecendo na fé. A gente vai entendendo as coisas. Segundo ponto, dentro dos considerados fortes, né? Cuide do seu coração, para não cair no pecado da soberba espiritual, de achar que você é melhor do que o seu irmão espiritualmente, porque você entende mais coisas. Use o seu conhecimento para abençoar e não para destruir a vida daquele que não entende todas as coisas. Terceira lição, aos que são considerados fracos, também duas coisas. Primeiro, cuidado para não confundir ingenuidade com ignorância. Isto é, não é porque você acha que determinada coisa é errada que realmente é pecado. Às vezes é porque você não entendeu ainda as coisas. Então, isso prova o quê? Que nós precisamos amadurecer sobre determinados pontos. Conheci um caso de um irmão que ele ia pregar muito em uma determinada igreja. Eu inclusive, chamei ele para pregar aqui, só que ele é muito ocupado na igreja dele, é pastor lá na cidade do Eusébio. Nós fizemos seminários juntos, nos formamos também no mesmo período, enfim, um amigo meu de longas datas. Nossa relação era de vendedor de livros, ele meu cliente, depois de amigos de classe, depois de amigos de ministério. Né? E ele pregava sempre na igreja. Ele, na verdade, saiu, ele foi atleta daquele clube de basquete cearense aqui do estado do Ceará. Né? E aí, ele tem muita tatuagem no braço, tal. Não tem, porque ele era roqueiro, assim, um pouco que a gente tem em comum, que a gente gosta disso. Né? Enfim, e aí ele sempre ia pregar. E no dia que ele foi pregar, num retiro da igreja de camisa gola polo, aí os irmãos viram a tatuagem dele lá no braço.
E aí pronto, passaram a não convidar ele, começaram a recriminar ele, e aí proibir convidar ele a entrar em contato com ele. E aí, enfim, eu disse, enquanto estava coberto, os irmãos não sabiam, estava tudo bem. Depois que descobriram, ficaram chocados, né? Ou seja, não tem como tirar o braço por causa da tatuagem, né? E o procedimento para pagar também é caro. Mas, numa situação dessa, é totalmente relativo, secundário. Mas o que acontece? A ignorância, ou melhor, uma ingenuidade, uma falta de compreensão da vida cristã levou o povo à ignorância. Enfim, então é uma coisa que nós precisamos ponderar também, né? Ou seja, nós precisamos entender que nem tudo que você acha que é pecado é. Não quero dizer que isso com todas as práticas. Daí a importância de estudar e entender as Escrituras para saber exatamente sobre as questões mais complexas da vida cristã. E aí o segundo ponto dentro desse. Cresça no conhecimento da palavra de Deus, a fim de você ser um cristão esclarecido, capaz de discernir questões difíceis da vida cristã. E não sair rotulando ninguém e nem julgando ninguém com base no legalismo, sem antes entender a liberdade cristã. Ou seja, o apelo de Paulo nesse texto é que sejamos cristãos o quê? Maduros na fé, a ponto dessas questões mais difíceis nós sabemos proceder sem escandalizar o nome de Cristo e nem cair no pecado da soberba espiritual, achando que o outro é inferior e que eu sou superior porque eu tenho mais clareza de entendimento. Quarto ponto, ame a igreja, valorize o convívio entre os irmãos e busque viver em alegria e em paz. Assim você estará preservando a unidade do povo de Deus. Você crê nisso? E, por fim, Jesus na cruz reconciliou os judeus e gentios, fazendo deles um só povo. Ele acolheu em sua igreja povos inimigos e tornou uma única família. Ou seja, o que impedia nossa união foi derrotado na cruz. Hoje, somos a comunidade daqueles que foram reconciliados com Deus, mas não só com Deus, reconciliados também com o próximo. Ou seja, Jesus morreu por uma igreja unida, e é por isso que nós devemos lutar pela unidade da igreja. Você crê nisso? Amém?